Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 15 de março de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Marido e Esposa. Bom, alguns teólogos e estudiosos das Sagradas Escrituras, eles mencionam que alguns livros do Novo Testamento, como por exemplo de Efésios capítulo 5 e capítulo 6, Colossenses capítulo 3 e capítulo 4, Tito capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 e capítulo 3, eles são chamados assim de códigos domésticos, né? Que vem do alemão Haustaufeln, que quer dizer assim, instruções, né, para cristãos como ele conduzir o seu lar, né? Como são códigos de elementos que a pessoa possa conduzir o seu lar. Pode ser também no seu casamento, né? Mas dentro desses estudos, né, não impõe uma hierarquia rígida, né? Leis determinantes assim. Mas o mundo discute muito quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, quando Paulo fala o seguinte, ó, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso gera muitas discussões, né, no meio cristão e não cristão, né, por não concordarem com isto. Mas na realidade, você não pode tirar conclusões ou teologia de um capítulo só ou de um versículo só. Na realidade, essas escrituras elas têm que ver o texto e o contexto. Ou talvez as pessoas vejam assim um texto isolado e é que ocorre, né? Por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19, mesmo o apóstolo Paulo que disse isso, ele estabelece ensinamentos de orientações para um casamento eficaz, um casamento cristão, baseado em respeito mútuo e no amor sacrificial, refletindo o relacionamento entre o cristão e a sua igreja. E Paulo instrui que a união entre um homem só deve ser, ela só deve ser entre um homem e uma mulher em um casamento, e cujo respeito deve ser mútuo, né? E algumas pessoas citam Efésios 9, 22, como que as esposas de cada um sujeitasse a seu marido, né? Que a esposa fosse obrigada a se sujeitar ao marido. Mas na realidade, a palavra bíblica, né, e o mesmo apóstolo Paulo, ela não fica só aí, ela não para aí, né, porque tem uma sequência. Porque se você observar a condição que Paulo acrescenta ali em Colossenses 3,18, ele diz lá, como convém no Senhor, ou seja, que as esposas devem sujeitar aos seus maridos como convém no Senhor, que está lá em Colossenses 3,18. E assim o Novo Testamento, em momento algum, de forma alguma, ele diz que as mulheres devem se submeter integralmente a todos os seus homens, os seus maridos, né? Nem que a esposa seja subserviente, atendendo sem critério a todos os caprichos, o desejo do marido. De forma alguma deve ser a mente submissa a isso. A lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor, a Cristo, né? Porque Cristo, ele é o cabeça, né, da igreja, ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça, e nós somos membros, né, realmente da igreja,
fazemos parte do corpo e Cristo é o cabeça e nossa direção é para Ele, né? E assim como a mulher, primeiramente, ela tem que se dirigir a Cristo para depois se dirigir ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido. E nem ele pode servir de consciência para ela. Um casamento cristão, verdadeiramente comprometido, pessoas que são consagradas a Deus, esse casamento deve ser saudável e caracterizado pela reciprocidade, né, de respeito entre o homem e a mulher, que haja um diálogo, né, cumprindo a paz e a harmonia entre ambos e no lar. Às vezes, quando nós tomamos decisões com implicações assim para toda a família, elas precisam ser tomadas em conjunto, né, entre o homem, o marido e a esposa, que pode ser apropriado incluir até os filhos na discussão do assunto, né? Mas os pais nunca devem brigar ou se desfazer ou entrar em contendas na presença dos filhos. E após esse processo, se o marido e a esposa não chegaram ao acordo, o caminho bíblico, né, das Sagradas Escrituras para a paz e o entendimento é que a esposa ceda o julgamento do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus. E o que nós vemos na lição de hoje, né, que o casamento certamente é a mais linda ilustração acerca do plano da salvação em Cristo. O marido e a esposa representam respectivamente a Cristo e sua igreja. O plano de Deus sempre foi de que o casamento seja entre um homem e uma mulher, e a Bíblia está bem clara quanto a isto, em que ambos assumam as funções matrimoniais a fim de que seja uma união sólida, estável, de respeito. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 22, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, tem gerado essas discussões todas, né, no mundo todo. Até algumas mulheres cogitam em alterar as escrituras e pedem, né, algumas feministas nesse sentido, mas suas leituras param aí. A leitura dessas pessoas param aí e eles não dão uma sequência, porque Paulo diz na sequência, diz o seguinte, ó, porque elas não lêem o texto e contexto, e Paulo diz, ó, como convém ao Senhor. Ou seja, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como convém ao Senhor, que a sequência está lá em Colossenses 3,18. Paulo em Efésios capítulo 5, ele está mencionando para que as esposas se sujeitem aos maridos, que significa respeitar a decisão final que ambos tomaram, a uma conclusão sobre vários assuntos familiares, né? Respeitar a liderança funcional do homem provedor no lar, agindo como auxiliadora e companheira, e jamais que a esposa, a mulher, seja inferior, né? Porque no lar tem que ter um líder, como na igreja tem que ter um líder, como numa empresa tem que ter um líder, né? O contexto baseia-se na reciprocidade, né? No respeito, onde a submissão ele é um ato voluntário de amor equilibrado que uma mulher tem pelo comando para que os maridos amem suas esposas. Paulo diz que o marido e a esposa sejam um só corpo, que diz lá em Efésios 5,31. E sem dúvida alguma, a melhor definição de união, né, é isto, né? É justamente isso que eu acabei de mencionar, né? Que as pessoas sejam um só corpo, ou seja, marido e mulher um só corpo. E a proposta de Paulo não é que a mulher seja escrava da relação, mas que ela seja amada pelo marido com o amor altruísta que ele tem por Jesus, por sua igreja, como Jesus tem por sua igreja. E assim mesmo, Jesus se entregou para a igreja, né? Como diz lá em Efésios 5,25.
e que o marido seja tão respeitado e que seja considerado, né, e que a mulher possa também servir, ou seja, para a mulher um motivo assim, de satisfação, de ter um companheiro ideal, na alegria, na satisfação. Percebo que há um encontro entre o serviço e o amor, né, que dá importância disso dentro do lar. Contudo, pela explicação de Paulo, essa definição de casamento também tem sido trocada pela imagem oferecida ali, que nós vemos assim muito na televisão, em filmes e novelas, que tem sido trocada, que diz lá, o que importa é ser feliz, que a mulher pode ir onde ela quiser. Na realidade, tanto o homem como a mulher, elas podem ir onde Deus quiser. Onde Deus indicar para ela ir, é que ela deve ir. E assim, o mundo hoje está trocando valores deixados por Deus, os estatutos e mandamentos, e buscando realmente outras formas de vida, de prazer. Mesmo antes do pecado entrar no mundo, já havia o princípio de liderança pelo homem através da união, que Paulo fala em 1 Timóteo 2,13. E Adão foi criado primeiro, e Eva foi criada da costela de Adão, para ser auxiliadora, como o próprio livro de Gênesis diz lá no capítulo 2, versículo 18 até 20. Deus assim, ele estabeleceu vários tipos de autoridades no mundo que devem ser respeitadas em cada um de seus países por esses governantes, né? Governos para eles fazerem justiça na sociedade, ou seja, um líder fazer justiça na sociedade e fornecer proteção para aquele país dentro da sua liderança. E assim que também é denominado ao homem para ele dar essa liderança, essa proteção e ele ser o provedor. E em cada caso é necessária a submissão ao seu líder, senão vira assim uma bagunça, né? A palavra final desse líder, depois de ter juntado a ideia de todos, né, de filho, de esposas, da esposa, né, com uma empresa. E depois, para a final, aí se toma o ato que tem que ser feito, através do líder. A palavra sujeitar, ela vem do grego, que Paulo menciona como o potássio do grego, né? Que ele menciona aqui, vem do potássio do grego, que quer dizer submissão. Respeitar, que diz lá, respeitar a liderança, a tradução correta. O governo, assim como nós submetemos a Deus, né? Ao governo de Deus. Respeitamos, tememos a Deus. O que Paulo quis dizer em Efésios 5:22, que o propósito de Deus, né? Paulo quis dizer que o propósito de Deus, que a unidade, ela deve existir no lar, dentro da igreja, seja um reflexo da unidade que existe no casamento, né? Se você tem um lar unido, um lar respeitado, dentro da igreja também será. Ou seja, a igreja é o corpo, né, com vários membros ligados à cabeça que é Cristo. E nós temos que reportar e respeitar e temer a Cristo, que é o corpo da igreja. Que o lar também esteja realmente unido em torno de Cristo. E assim não podemos separar algo no casamento da cruz, que ela contém, que contém brigas ou algo parecido dentro de um lar, onde com isso eles afastam a Jesus. Por exemplo, o feminismo, né, que é um movimento social, político, né, filosófico, criado por uma marxista, né, que ela quer mais direito para as mulheres, mas a ideia dela desde o início, tanto é que essa mulher, ela acabou posterior casando com uma outra mulher, a ideia dela é uma separação, né? Separação, ou seja, de homens e mulheres, era a ideia dessa feminista, né? Isso também você está quebrando o que Deus já tinha dito. O que Deus une, o homem não separe. Então, de forma alguma, também poderemos concordar com feminismo ou machismo, né? Porque na realidade, todas essas atitudes estão fazendo uma separação
algo que Cristo criou um casamento para ser de um homem e mulher, é que tem que haver união e não separação. E assim, se separando de Cristo, assim como o machismo também separa muitos, homem e mulher, né? Então, que nós possamos ter esse equilíbrio, né? Se nós não temos esse entendimento, que nós possamos buscar o Senhor através das Sagradas Escrituras, para que Ele, Deus, nos dê realmente. E se você não tem esse poder, se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que ajoelhar e pedir ao Senhor a presença dEle, para que Ele te ilumine, para que Ele te dê esse entendimento. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.